5 maneiras bizarras de como os alimentos foram descobertos. O café. Dado que a cafeína é altamente viciante, é compreensível que o chá e o café tenham se tornado produtos básicos em nossa vida diária. A verdadeira origem do café se perdeu nas brumas do Beach, mas as lendas de como ele foi descoberto pela primeira vez são bastante estimulantes. Em um conto da Etiópia, foi um pastor de cabras chamado Caldi quem primeiro notou as propriedades únicas dos grãos de café. Ele estava saindo com suas cabras quando as notou comendo frutas de uma certa planta e depois ficando brincalhonas e saltitando. As cabras também dormiram naquela noite. Quando ele contou aos monges locais sobre sua descoberta, eles descobriram que o café os ajudava a ficar acordados para fazer suas orações tarde da noite. Em uma história islâmica, era um exilado de Meca que se viu morrendo de fome no deserto quando ele mastigou as frutas do cafeeiro. Sua fome foi embora, mas eram muito amargas. Então ele torrou os grãos, mas eles ficaram duros demais. Em seguida, ele os ferveu para amolecê-los, mas em vez disso descobriu que a água se transformava em uma bebida deliciosa. Assim nasceu a bebida café. Flocos de milho. Se você acredita em tudo que lê online, sem dúvida já sabe que os flocos de milho Kellogg's foram inventados como uma parte de uma cruzada contra os males da masturbação. Como a maioria dos fatos que aparecem na internet, as coisas são muito mais complexas e mais estranhas do que parecem. É verdade que o Dr. John Harvey Kellogg, inventor do floco de milho, era médico, nutricionista e homem religioso com algumas ideias estranhas. Em seus livros, ele revelou que a masturbação era a causa de uma variedade de doenças, desde epilepsia, inconstância e má postura. Uma de suas curas para esses problemas era comida, sem graça e em abundância. Outras curas foram inserir fios de prata no prepúcio e enxugar o clitóris com ácido carbólico. Flocos de milho poderiam ter feito parte de sua campanha anti-masturbação, mas nunca foram comercializados como tal. A verdadeira história por trás da criação de flocos de milho é igualmente interessante, sem focar no autoabuso. Os irmãos Kellogg administravam um sanatório em Beach Creek, enquanto procuravam um alimento fácil de digerir para os pacientes. Cozinhavam milho. Quando eles se distraíram, o milho cozido foi deixado de fora durante a noite e estragou. Por serem econômicos e também preocupados com a saúde, os dois decidiram cozinhar o milho de qualquer maneira, espremendo-os em biscoitos grossos. Isso não funcionou, mas criou flocos finos que os irmãos adoraram. A falta de sabor, o sanduíche. Os sanduíches são uma das formas mais populares de almoçar no mundo. Por centenas ou milhares de anos, o pão tem sido o alimento básico da dieta de muitas pessoas. A maioria das pessoas teria obtido a maior parte das calorias do pão. Um almoço teria sido um pão e alguma outra coisa para dar um pouco de sabor. Não podemos saber quem foi a primeira pessoa a cortar o pão e colocar a refeição entre as fatias, mas sabemos quem popularizou isso. John Montagu, quarto conde de sanduíche, viveu no século XVIII em uma Grã-Bretanha, fortemente viciado em jogos de azar. A aristocracia passava seu tempo nas mesas de jogos ganhando ou, mais frequentemente, perdendo fortunas. Para alguns,
como conde de sanduíche, mesmo um momento longe da mesa era um momento perdido. Então, em vez de fazer uma pausa para comer uma refeição, ele ordenou que o cozinheiro trouxesse algo que ele pudesse comer sem se levantar. No fim, eram fatias de pão com recheios saborosos entre elas. O pão impediu que suas mãos ficassem gordurosas. Você não precisa de faca e garfo. O jogo pode continuar. Se essa foi a verdadeira origem do sanduíche, é discutível, mas para o conde foi talvez sua contribuição mais duradoura. O champanhe. Considerando que o prestígio social que acompanhava o nome champanhe, é fácil ver como as lendas podem surgir como bolhas em um copo. O famoso champanhe só é realmente champanhe se vier da região francesa de Champagne. Caso contrário, é apenas uma decepção de espumante. Os vinhedos da região de Champagne vinham lutando para produzir vinho branco a partir de uvas vermelhas por gerações, até que um monge benedetino chamado Dom Pierre Perigon aperfeiçoou um método, porém havia um problema. Seu vinho tinha bolhas dentro. De acordo com a lenda, as bolhas fizeram com que Perigon exclamasse para seus irmãos monges: "Venham rápido, estou provando as estrelas." Na verdade, parece que Dom Perigon passava a maior parte do tempo tentando se livrar das bolhas de seu vinho. Outro mito sobre o champanhe é que a forma do cupe de champanhe foi modelada a partir dos seios de Maria Antonieta, ou Madame de Pompadour. Talvez o maior mito sobre o champanhe seja que foi o primeiro vinho espumante. Qualquer pessoa que já experimentou a cerveja caseira sabe que muitas vezes você pode obter bolhas indesejadas em suas garrafas. No mínimo, há evidências de 30 anos antes da invenção milagrosa de Dom Perigon, que mostra que os ingleses estavam criando vinho espumante de propósito. O picolé. O picolé é um dos prazeres mais básicos de um verão quente ou muito quente. Parece uma ideia óbvia. Pegue um suco colorido e delicioso, enfie um palito nele e congele. Certamente, eles existem desde o início dos tempos. Na verdade, sabemos o momento exato em que foram criados. Foi em 1905 quando um menino chamado Frank Epperson decidiu fazer um refrigerante misturando bebida em pó e água com um bastão de madeira. Ele se distraiu, no entanto, e deixou seu copo de bebida inacabado no jardim dos fundos. Quando ele voltou na manhã seguinte, a bebida estava congelada e o mexedor deu uma alça prática. Epperson batizou sua invenção de Epicicle e ainda ganhou a patente de sua invenção, que era um doce congelado de aparência atraente, que pode ser consumido convenientemente sem contaminação, pelo contato com a mão e sem a necessidade de prato, colher, garfo ou outro implemento. O nome Epicicle não conquistou muitos fãs, então foi rebatizado como picolé. Quando não conseguiu ganhar muito dinheiro para Epperson, ele vendeu a ideia para uma empresa que acrescentou um segundo pedaço de pau, fazendo a guloseima congelada que conhecemos hoje.